Fala pessoal, olha só. A minha gravidinha queria limpar a casa. Eu falei pra ela negativo. Você tem que descansar. Ela é desse jeito, ela não vai esperando por nada não, já vai fazendo as coisas. Daí eu sou obrigado a vir aqui e tirar o serviço da mão dela. Né, minha boi? Por que você tá querendo se esforçar? Agora você pode terminar. Fala pra mim, por que você tá se esforçando? Porque eu queria limpar. É? Pra limpar você. Como é que tá nosso bebê aqui? Tá bem. Bem? Tá chutando muito? Não, ela tá quietinha. Tirou sangue hoje? Tirei dos dois braços. Aí, ó. Fala aqui, o que fizeram com você lá? A mulher não achou minha veia, teve que furar outra. Olha como é que Mas tá é os braços. vida. Agora tem que tomar vacina também. E o cachorro tá ali, ó, esfolgado. Ele tá achando que é um rei, a gente limpa e ele fica ali surtando. Hoje é dia de gravar vídeo. E o tema do vídeo é o modo quinta série do marido. Sim. E aqui vai um trabalho mental muito grande. O roteirão já tá escrito. E a gente vai produzir pra vocês agora. Agora que minha gravidinha tá tranquila, já almoçou, já alimentou a Melinda. Sim. Tá tudo Já certo? falei. Sobrou um pouco de energia aí pra gente gravar? Sim. Vamos pra cima então ou não? Aham. Bora! É isso aí, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O quê? Bora? Bora. Tá tudo aqui, ó. Vou mostrar pra eles, ó. Tá aqui, a braba, bichona. Ai, gente. Iluminação. Deu uma travada na produção, porque no roteiro eu precisava de mais pessoas e não tem, né, mano? É isso que quebra a gente É agora. isso que complica nossas produções. Sim. Eu até poderia chamar a Elisama, a irmã da Miriam, mas a abençoada mora a 30 quilômetros daqui. E eles também estão cheios de problema, porque a Elisama fica cuidando da Ana, né? A mãe. E daí fica complicado, né? Os amigos que gravavam com a gente estão trabalhando, porque a gente não tem condições mais de contratar eles mensalmente, como a gente fazia antes. Então eles não estão disponíveis todos os dias, porque agora estão ocupados. E o que eu vou ter que fazer agora? Nós vamos ter que parar a produção, esperar a Elisama Ou vir pra cá ou a gente ou ir pra vir lá. pra cá ou a gente ir pra lá, combinar com eles um horário e terminar essa produção. É por isso que a gente não estava mais gravando. E quando a gente tenta gravar, demora dias pra terminar. É desse jeito a nossa vida. Fazer o quê, né? E aí, mano? Mas a gente não pode desistir, né? E é assim, ó, agora é 6h30 da tarde. A Mira foi buscar a mãe dela lá na chácara, né? Como vocês já sabem, a 30 quilômetros daqui. E esse horário é um pouco complicado, porque ela vai pegar um pouco de trânsito para voltar. Tomara que não pegue engarrafamento. E eu saí também para comprar ração para Loi, porque acabou. E a gente cuida dela, tá, pessoal? Não se preocupem, porque a nossa cadela, ela fica na casa da minha mãe. Lá tem bastante espaço, tem quintal, ela tem brinquedo, tem bolinha. Meu irmão também fica supervisionando ela pra mim, cuidando dela, né, praticamente. Mas só que eu sempre tô indo lá, né, pra ver ela, pra sair com ela, passear, levar comida e tal. Até que a gente se mude daqui e consiga levar ela de volta, que é uma coisa que a gente tá planejando. Na hora certa a gente vai conseguir fazer essa mudança e arrumar toda essa situação. A nossa gatinha também, a Giga, pra quem tá com saudade dela, também tô com saudade dela, tá, pessoal? Dela e da Loi. Por enquanto só o Toby fica aqui. E é assim que funciona. Mas voltando aqui, eu comprei a ração, comprei um bolo, fiz um café pra levar lá na igreja, porque depois do culto a gente toma um cafezinho, os irmãos ficam lá conversando, o pessoal gosta de ficar na igreja. Uma igreja extremamente unida, é uma igrejinha abençoada, sabe? Inclusive, você que é de Curitiba ou regiões perto aqui, você está convidado para vir aqui na igreja evangélica pentecostal Pérola de Deus em Curitiba, no bairro Uberaba, tá bom? Seria uma alegria poder conhecer aí parte do pessoal que segue a gente, que tem que mora aqui perto, que mora aqui em Curitiba.
venha visitar a gente. A igreja tá uma benção, tá crescendo muito, a gente já tá fazendo reforma. Deus está enviando pessoas idôneas de caráter, pastores, pessoas preparadas para nos ajudar. E se der, eu quero gravar mais um pedacinho aqui do nosso culto para vocês. Vocês virem no último vídeo, né, como foi uma benção. Todo mundo participa, o João, a Ana. A Ana é uma benção, tem uma unção muito grande na vida dela. E a Miriam só também não tá participando mais, louvando, por causa da gravidez. Mas a Miriam também, Deus usa ela muito para falar com a gente, quando ela abre a boquinha dela para falar. Eita, pensa numa mulher usada, essa é minha esposa, viu? Eu vou pegar ela, ela tá fugindo de mim, mas eu vou botar ela no altar pra ela dar umas palavras, ministrar uns louvor. É muito forte, gente. Ela quando abre a boca, meu Deus, é porque ela é muito sensata. A Miquinha tem uma sinceridade, assim, muito bacana, e é o que a palavra nos ensina, né? Tem que ser verdadeiro, sincero, sensato, não conivente com o pecado, né? Aqui, ó, dá um oi aqui, Gilmar, pra galera. Manda um oi aí. Ele tá meio tremendo aqui, porque o homem é difícil sair do mato, quando sai passa mal, né, Ana? Passa mal no carro. A Miriam senta o pé lá no acelerador, né? Ixi, vem correndo, daí ele fica passando mal. Não é brincadeira, tá, gente? Mete o pé não. Aí, dá um oi aqui, galera. A irmã de Miriam. Olá. É o Caio, tá aí na paz de Cristo, né? no ambiente. E aí, Miriam? Traumatizou o Gilmar ou não? Cara dele. Ele nem se vê. Tá bem, né, Gilmar? Tá bem, né, Gilmar? Tá tranquilo, né? Ô, Miriam, você não acelerou não, né, Miriam? De pressão? Olha lá. Tá aparecendo a máquina de pressão pra ele, ó. Seu Tobias. Tobias! Ele tem... Tobias! Ele tem alguns traumas de andar de carro. É difícil arrancar ele do mato, viu? Mas tá aqui, ó. O que é isso aqui? Acho que é chineque. Chineque? Esse aí é bom, hein? Nem É bom, oferece. é bom. Tô zoando. Comprei o meu. Essa grávida é complicada, né? Vai, filho, fica na frente de grávida comendo pra tu ver. A outra escondendo aqui, você viu? Ela foi Nossa, pegar. eles chegaram devorando os alimentos, pessoal. Ela vai levar pra casa, galera. Ele tá com fome. Se fosse seu último culto. Aleluia. Sabe por que a gente não para pra pensar? Porque às vezes a gente esquece que o nosso amanhã só pertence a Ele. Então por isso a gente esquece de às vezes prestar o nosso melhor a Ele. E somente Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória essa noite. Pedroca, meu irmãozão, tamo junto, Pedro, tá me acompanhando hoje. Vamos adorar o Senhor, porque somente Ele é, e somente Ele sempre será santo para sempre. Glória a Deus, aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Em sabedoria e em estrutura. E quando eu fui lendo o texto, eu percebi aqui, eu olhei e falei, mas espera aí. Samuel, ele ainda não tinha conhecido ao Senhor e ainda ele não tinha ouvido a palavra do mestre. Só que quando você vai o texto mais para trás, fala em 1 Samuel 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor. Aqui Deus começou a me dar a revelação. E essa palavra tocou muito em mim, porque mesmo ainda não ouvindo ou não vendo a manifestação de Deus nas nossas vidas, continuamos ainda a ministrar perante o Senhor, continuamos a oferecer adoração para Deus, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando nada está acontecendo. E a próxima palavra, que também me tocou bastante, que fica já logo abaixo, que é no versículo 21, que fala: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo, a palavra mancebo significa jovem. E o mancebo, Samuel, crescia diante do Senhor. Aleluia! Não tinha visto ainda a manifestação do Senhor, não tinha sequer ouvido a palavra do Senhor diretamente de Deus, mas ele crescia diante do Senhor. Aleluia! Será que ainda, mesmo, tem vezes que a gente
ora tanto, a gente busca tanto, mas parece que Deus não está ouvindo a gente. Parece que nada está acontecendo. Mas esse menino não ligou para isso. Ele continuou fazendo a obra do Senhor. Ele continuou buscando a Deus. Ele continuou crescendo diante do Senhor. Será que continuamos firmes ainda? Mesmo quando não ouvimos, mesmo quando não estejamos sentindo a presença do Senhor, é aí que se encontra o verdadeiro adorador. A gente busca, mesmo quando a gente ainda não está sentindo. A gente... Aleluia! Permanecer fiel mesmo, ainda quando a gente não sente. Certa vez eu estava em casa, sentado, e me deparei e falei: ainda eu quero, Senhor, servir ao Senhor grandiosamente. Eu quero sentir sua presença, eu quero ouvir a sua voz. E veio na minha cabeça: tá bom, você quer ouvir a minha voz? Mas o que você está ouvindo? Você quer pisar no meu altar? Mas aonde você está pisando? Você quer sentir a minha presença? Quer falar do meu nome? Mas se quer você estar lendo a Bíblia, aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus ouvidos? Aleluia! Aleluia! Fala mesmo! Glória a Deus, aleluia! E foi onde eu entendi e falei: eu vou ser fiel ao Senhor, mesmo ainda que eu não sinta, ou mesmo ainda que eu não ouça. E vem a grande promessa para Samuel, quando ele persiste. E a Bíblia vai falar em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Mesmo você não ouvindo, ou mesmo você não sentindo, mas o Senhor está com você em cada momento da sua vida. Você pode ter certeza disso, que o Senhor... Vocês já ouviram falar no filho da Dona Maria? Filho da Dona Maria, mas quem é esse? O filho da Dona Maria é Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor dos Senhores, este é o filho da Dona Maria. Então, Lucas, ele relatou no Evangelho, segundo a sua análise, e no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma obra só. Lucas e Atos é um só, mas dividido pelo Evangelho de João. João... Eu acho que eu apertei. Recapitulando. Então, Lucas, ele escreveu essa obra dividida em duas partes. Lucas e Atos dos Apóstolos. E Marcos, ele não andou com Jesus. Marcos, ele não teve amizade com Jesus, Felipe. Marcos, ele sequer se comunicou com Jesus. Mas mesmo assim ele escreveu o Evangelho. Como que é possível? Papias, um dos pais da igreja, diz que Marcos ele escreveu esse Evangelho, sabe por quê? Porque talvez Pedrão, ditava para Marcos. Talvez algum dos outros discípulos, João, falava para Marcos e ele ia escrevendo. Mas Marcos nunca teve uma experiência de fato ele com Jesus. Porque o que ele relatou é baseado naquilo que as pessoas diziam para ele. Talvez você entrou dentro desta casa de oração pensando: mas espera aí, eu nunca tive uma experiência com Jesus. Mas eu nunca sequer consegui falar com Jesus. Eu nunca sequer vou conhecer os feitos de Jesus. Meu irmão, faz que nem João Marcos. Começa a andar com quem anda com Jesus. Começa a falar com quem fala com Jesus. Começa a ter amizade com quem tem amizade com Jesus. Eu quero ver se você não muda o teu vocabulário pelo glória a Deus. Eu quero ver se você não muda os lugares que você vai pelo tempo de Deus. Eu quero ver se você não muda o teu jeito chucro de ser pela uma vida santa em Jesus Cristo. Começa a andar com quem anda com Jesus. Glórias a Deus. Marcos, dos 4 evangelistas, ele é o mais direto, e a gente vai discorrer agora um pouco aqui da Bíblia. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então Marcos, quando ele começa a escrever aqui, a gente vê que ele é o evangelho mais curto. Ele só tem 16 capítulos. Lucas tem 24. Mateus, salvo engano, tem 28. João tem 21. Ele só tem 16 porque ele é mais direto. Ele é mais dinâmico. Ele é mais rápido, Felipe. Ele está dizendo: o reino de Deus é rápido. O reino de Deus é dinâmico.
O reino de Deus é para frente. E Marcos apresenta Jesus, pastor Peter, como um servo. Só que João, o servo é maior que o rei. Marcos está apresentando Jesus como aquele servo, mas é que é maior do que qualquer rei na terra. E ele é muito direto, ele pula de fato a introdução. Por que Marcos ele faz isso? Porque lá no começo a gente já vê que Moisés, ele é aquele que em Êxodo 2 matou alguém, matou um egípcio. Só que como o reino de Deus é rápido, o reino de Deus é dinâmico, no Êxodo 21, Moisés está escrevendo: não matarás, porque a graça de Deus te permite. José é agora que estava preso, indigente, mas o reino de Deus é rápido, o reino de Deus é dinâmico. Um dia você está preso, outro dia você é governador do Egito. O reino de Deus é dinâmico. Davi é aquele que pastoreava ovelhas, mas um dia ele está pastoreando escondido, e no mesmo dia ele está sendo ungido a rei de Israel, porque o reino de Deus é rápido, o reino de Deus é dinâmico. Paulo, aquele que em Atos capítulo 9 está carregando cartas para matar, está entrando em Damasco, porque o reino de Deus é rápido e dinâmico. Ele é aquele que escreve 13 cartas da Bíblia Sagrada: Tito, Filemão, Colossenses, Tessalonicenses e Jesus Cristo de Nazaré. Como o reino é rápido, é dinâmico, um dia ele está morto, mas no outro ele está vivo. Um dia ele está morto, mas no outro ele está vivo. Ele vive pelos séculos dos séculos, porque o reino de Deus é rápido, o reino de Deus é dinâmico. Queridos irmãos, como o reino de Deus é rápido e dinâmico, Marcos, ele vai dar a opinião dele uma só vez, no livro todo. Em 16 capítulos, ele vai dar a opinião dele só uma vez, meus irmãos. Você sabe qual é a opinião dele? Marcos capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele diz, a opinião de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No livro todo, ele só dá a opinião dele uma vez. E sabe qual é a opinião dele? Ei pessoal, eu sei que ninguém pediu minha opinião, tá? Mas a minha opinião é o seguinte: o que eu vou escrever aqui não é minha opinião, é ele. Porque a obra é dele. Porque o princípio é do Evangelho de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos está dizendo, eu vou opinar, tá? Mas a minha opinião aqui, ó, que nada do que eu vou dizer importa, porque eu vou escrever aqui, é o Evangelho dele, porque para ele, por ele são todas as coisas, por ele são todas as coisas. O propósito de Jesus Cristo, relatado por Marcos, estava muito bem claro na mente dele. Jesus não teve dificuldade em saber o seu propósito. E algumas pessoas dizem que Jesus Cristo veio apenas para curar. Jesus cura também. Mas olha o que diz no capítulo 1, versículo 32 ao 38. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. 34. E ele curou muitos doentes. Aleluia! 38. Glória a Deus! Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Ou seja, trouxeram a todos. Versículo 32, trouxeram a todos. Mas Jesus curou a muitos. Amém. Muitos não são todos. Mas vamos também para outra vizinhança, para que lá Jesus também pregue. Outras pessoas dizem que Jesus veio para nos julgar. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 45, salvo engano. Vamos abrir aqui rapidinho. Glórias a Deus, meus irmãos. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. João, capítulo 12, versículo 46. Jesus veio para curar? Também.
Mas não só para isso, Jesus veio para nos julgar. Olha o que Jesus disse, versículo 46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Nosso veio não para julgar, mas para nos salvar. Então tá bom, se não é para curar, se não é para julgar, para que Jesus veio? Paulo, cantando lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer a finalidade de Jesus vindo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas foi achado na forma de um homem, fez semelhantemente a um servo, e foi obediente até a morte, e essa morte de cruz, do qual soberanamente Deus o exaltou, todo joelho se dobrará para o nome de Jesus Cristo, na terra, no céu e debaixo dela, para a glória de Deus. Paulo nos mostra a finalidade de Jesus. Veio por uma causa, veio morrer por nós. Só que para Jesus ele sabia, eu vou precisar passar por Jerusalém, no qual nós vemos ali. Só que para os discípulos entenderem era difícil. Os discípulos não entendiam. Sabe por quê? A gente vai ver através da Bíblia que no capítulo 8, versículo 31, missionária Adel, Jesus lá em Cesareia. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Jesus tem um propósito e sabe que vai precisar morrer. Só que os discípulos não entendiam. E aí Jesus, Pedro, começa a falar assim, ó. Então começou ele a ensinar-lhes. Quem tem um coração ensinável aqui, quem é discípulo de Jesus, tem um coração ensinável. Jesus só ensina quem quer aprender. Aí Jesus começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos principais sacerdotes, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aleluia! Jesus Cristo, ele começa a ensinar. Mas por que Jesus começa a ensinar, falar isso para os seus discípulos? Porque um pouquinho antes, vamos retroceder aqui, na Bíblia, na palavra, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: ô meus queridos, quem o povo aí fora, vocês que estão no meio da galera, quem que o povo aí fora diz que eu sou? Quem que a galera aí está falando que eu sou? Aí, responderam, versículo 28 do capítulo 8, quem está acompanhando. Ah, Senhor Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Talvez é porque viam Jesus Cristo no deserto, sozinho. Talvez comparavam Jesus com João Batista, porque sabia que quando Jesus abria a boca para pregar, Jesus poderia chamar eles de raça de víboras também. Daí disseram, João Batista, outros também comparavam o Senhor a Elias. É porque talvez viam Jesus com autoridade para poder orar e mandar fogo do céu, que nem o profeta Elias fez. Aleluia! Comparavam Jesus com Jeremias. Talvez é porque viam Jesus chorando. Comparavam Jesus com Isaías. É talvez porque sabiam que quando Jesus abria a boca para pregar, meu irmão, não tinha negócio, não tinha demônio, não tinha capeta, não tinha homem, não tinha fariseu, não tinha potestade, não tinha casta, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nada. E comparavam Jesus com aqueles de fora, com os profetas. Só que Jesus, ele muda o foco da pergunta. Tá bom, agora eu sei quem lá de fora pensa que eu sou. Mas e vocês, que são os meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que acordam comigo, que vão dormir no mesmo horário que eu vou dormir, vocês que tomam café comigo, vocês que viram várias coisas comigo, quem que vocês dizem que Jesus Cristo é? Aí Pedro, talvez um referencial ali, um líder, ele pega e responde:
Tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo. E sabe o que é engraçado? Que Pedro lá na frente, Jesus vai falar assim, ó, sobre esta pedra, Pedro, fragmento de pedra, eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o céu está dizendo, quem é a igreja, quem é de Pedro, reconhece Jesus como Cristo. Quem é a igreja santa do Senhor, reconhece Jesus como Cristo. Será que você reconhece Jesus como Cristo, como o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, que veio para morrer pelos nossos pecados? Glória, Deus é bom. Aleluia. Pedro reconhece que Jesus é Cristo. Então Jesus pensa, peraí, se reconheceram que eu sou o Cristo, então eu já vou começar a falar meu plano para eles. Pela primeira vez em Cesareia, Jesus começa a dizer e ensinar, é necessário que eu passe, é necessário que eu padeça, é necessário que eu sofra, mas depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E os discípulos não entendem. Os discípulos não entendem isso. Você sabe quando você ensina algo para alguém e a pessoa não entende? Aí depois você tem paciência, e Jesus é o pai da paciência, meu Deus, Jesus é o príncipe. Aí ele vai e pela segunda vez ele começa a dizer para os seus discípulos, lá no capítulo 9, versículo 30. Primeiro foi em Cesareia, agora na Galileia. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Pela segunda vez, meus irmãos, Jesus fala o que vai acontecer, mas ele também deixa a promessa, querido. Vou padecer, vou sofrer, vou ser ridicularizado, vou, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Não é a primeira, não é a segunda, mas agora a terceira, João. Terceira vez que Jesus Cristo ensina a eles o que vai acontecer. Que é o texto que nós lemos no começo. Marcos capítulo 10, versículo 32. Primeiro em Cesareia, depois na Galileia, agora chegando em Jerusalém. Jesus começa a dizer, estavam de caminho subindo para Jerusalém, irmão Jeremias, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando-o a levar à parte, ou seja, Jesus pegou seus discípulos particularmente, para que não tivesse sombra de dúvida na cabeça deles. Jesus olhava no olho de cada um e começava a ensinar, e passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Mas Jesus já falou uma vez, Jesus já falou 2 vezes, agora é a terceira vez que Jesus está falando. Eis que subimos para Jerusalém. Para onde? Jerusalém. Jerusalém, glórias a Deus. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo à morte, entregarão aos gentios. Mas o texto não acaba aqui, porque Jesus disse, mas depois de 3 dias ressuscitará. Pela terceira vez Jesus Cristo está ensinando eles, está dizendo, ei, vai ser difícil, vai ter afrontas, vai ter cuspe, vai ter açoite, vai ter ridicularização, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Glória, E aleluia. os discípulos temendo de medo. Eu imagino que quando os discípulos escutaram isso aqui, Jesus dizendo, é preciso subir para Jerusalém. Eu imagino comigo o seguinte, peraí Jesus, então, se em Jerusalém o Senhor vai ser entregue aos gentios, aos fariseus, se lá você vai ser açoitado, lá vai ser difícil, se Jerusalém é para lá, ei, então vamos para cá.
Se Jerusalém é um sinal de perigo, Samuel, meu amado irmão, então vamos para outro lado, porque é mais lógico, é mais racional, é mais inteligente. Só que a nossa mente não é da terra. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é isso que Paulo fala. Porque o nosso pensamento carnal é não, mas se lá é perigoso, não vai por lá. Não passa por Jerusalém. Tem um primo meu que ele mora no interior de São Paulo, Taubaté. Rapidamente uma alusão aqui para a gente entender um pouquinho melhor. E ele, quando ele vem para cá, na verdade agora ele está morando aqui. Ele trabalhava lá. Morou um tempo lá em Taubaté, interior de São Paulo. Daí ele falava assim, aqui tem uma praia no Rio de Janeiro, que uma vez ele foi com a minha prima, e tinha 2 caminhos para ele ir. Ou ele pegava, se não me engano, é a rodovia Ayrton Senna, e depois lá na frente pegava uma tal de linha vermelha, para chegar no Rio de Janeiro, numa praia lá. Ou ele vinha por Santos, litoral de São Paulo. Se ele fosse pela linha vermelha, era 100 quilômetros para chegar nas praias. Mas se ele fosse por Santos, era tipo 200 quilômetros, o dobro. Era muito mais longe ele por Santos. E eu pensei, então você vai pela linha vermelha, né? É mais rápido, é mais lógico. Ele disse não. Mas por que não? Porque lá é perigoso. A gente sabe que a realidade do nosso Brasil, às vezes, é perigoso. Se ele entrar num lugar errado, ele pode ser acometido, ser alvejado, dar algum problema. Mas na lógica humana, nós iríamos no que é mais rápido, no que é mais inteligente, no que é mais econômico, 100 quilômetros. Por que eu vou fazer a volta e ir por lá? Não, mas eu vou fazer a volta, eu vou fazer o sacrifício, eu vou gastar mais, eu vou me empenhar mais, mas eu vou por lá, porque é mais seguro. Amém. E na mente dos discípulos poderia estar passando isso. Jesus, recalcula a rota, Jesus. Pega o Waze aí, Jesus, troca aí. Pega o Maps, coloca em outro lugar. Não vai por aí não. Não vamos por Jerusalém. Só que aqui, meu irmão, eu começo a pedir para que os irmãos reflitam. Quantas vezes nós pedimos para fugir das rotas de Jerusalém? Nós estamos aqui não para fugir de Jerusalém, mas para passar por ela. Sabe por quê? Porque se você omitir a rota de Jerusalém, de fato, você não vai ter perseguição, você não vai ter açoite, você não vai ter cuspe, você não vai ter ridicularização. Só que também você não vai ver o milagre da ressurreição. Aleluia! Só que também você não vai ver, depois de 3º dia, o Espírito que vivificou Jesus dos mortos atuando. Quando você não passa pelo capítulo 11, quando você não passa por Jerusalém, você também não vai conseguir passar e ver o capítulo 16, no versículo 9, que diz assim, ó: havendo ele ressuscitado de manhã. Fica lá, passa longe de Jerusalém, não vai por Jerusalém. Havendo ele ressuscitado de manhã. Fica em casa, não vai para a oração. Havendo ele ressuscitado de manhã. Começa a não ter uma vida santa, você não vai ver ele ressuscitado de manhã. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é aquele que nos oferece a ridicularização, o açoite, ser entregue para os malfeitores, mas ele não acaba o texto aí. A didática de Jesus não acaba aí. Ele sempre complementa. Passa por Jerusalém, porque lá você vai ver o milagre. Comece a enfrentar a sua Jerusalém, eu não sei qual é, mas Jesus e você sabe. Enfrente a sua Jerusalém, coloque a cruz que Jesus te prometeu e saiba que lá na frente você vai ver o milagre que Jesus tem para você. Quem crê nessa palavra? Glórias a Deus. Para a edificação da igreja, não para salvar, porque quem salva foi o sacrifício de Jesus Cristo e a palavra dele que liberta, mas para a edificação da igreja. Eu preciso comentar algo, dizer algo. Certa vez, há um tempo atrás, eu saí todo errado, numa didática todo fora da casinha.
viciado em droga. Fiz um assalto. Para a glória de Deus, edificação da igreja. Assim como fui ministrado e edificado pela vida do príncipe João. Glórias a Deus. Porque Jesus ainda atua. Faz milagres. Glória a Deus. Saí louco de casa. E comecei a andar. E andei das 10 da manhã até 8 horas da noite. Até próximo ao litoral paranaense. Fui pela BR criando coragem para me se jogar na frente de um caminhão. Tava com dinheiro no bolso. Esse assalto, esse furto que eu fiz foi contra meu pai. Então acho que não é nem bom considerar assalto. Mas, de fato, isso não altera nada. E ali criando coragem para se jogar na frente de um caminhão, alguma coisa e querer tirar minha vida. Meu pai saiu desesperado e entrou dentro de uma congregação, de uma igreja dos nossos irmãos da visão missionária. E lá ele se debruçou sobre o altar de Jesus e começou a orar e estava tendo um culto do círculo de oração. E um dos rapazes que estava lá orou para aquele momento, orou para o meu pai. Meu pai disse a situação, que eu tinha saído do jeito que eu estava. E quando meu pai estava saindo da igreja, isso meu pai me contando depois. Ô senhorzinho, eu sei que a gente já orou, mas um dia seu filho vai poder testemunhar isso e vai pregar a palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. eu fiquei 3 dias fora de casa. Consegui uma carona lá, chegando na Alexandra Martins, fui para Guaratuba, fiquei um tempo lá. Voltei para casa, mas isso não foi o suficiente. 10 anos nas drogas, 7 anos cheirando cocaína, viciado, quebrava tudo em casa. Aqui, essas pequenas união, estou dizendo para a edificação da igreja, irmão, pelo amor de Deus. Trindade. Não queria enfrentar a minha Jerusalém, meus irmãos. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, na verdade ele me converteu, porque se fosse depender de mim, estaria já era condenado. E Jesus Cristo, com a sua graça, com a sua misericórdia, Glória a Deus. com o seu poder, para a graça, para a glória de Jesus Cristo. Dia 12 de julho de 2026, vai fazer 3 anos. Glória a Deus. Nada disso, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que estava querendo dizer com isso, irmão? Existe uma palavra, você que conhece alguém que é dependente químico, Jesus cura. Você que conhece alguém que está nos bares, um parente, Jesus pode te curar. Você que conhece alguém que é dependente, que está em casas de reabilitação, Jesus pode te curar. Eu era um improvável, não estou dizendo isso aqui, irmão. Quem é de espírito entenda. O que eu quero te dizer e fazer um convite é: passe por Jerusalém, encare, porque lá você vai ver o milagre de Jesus. Os irmãos recebem essa palavra? Podemos orar? Podemos orar? Os irmãos queiram se colocar de pé? Glória a Deus. Deus já pôs autoridade. Seja bem-vindo. Obrigado pela sensibilidade de aceitar de ministrar a palavra. Quem está feliz pela vida do nosso pastor Pai? Que Deus abençoe você, que Deus te use poderosamente. Essa manhã se tornar. Daí você começa a entender a história, entendeu? Daí você vai pegando ali, por exemplo, do capítulo 1, você vai lê tudo. Lê o capítulo 1 até o final. Daí você vai entender o que acontecia ali, entendeu? Naquela história, o que aquele homem fazia, como aquele homem nasceu, ele era filho de quem. E você vai escrevendo tudo que você vai aprendendo, vai gravando assim. Por exemplo, Ó, eu quero saber. teólogo mesmo. Depois do culto, ele ainda tá dando aula aí, ó. Vai tomando, filho. Aqui, ó, pegando um rascunho lá. Ei, Joãozão arrebenta, não arrebenta? Você viu a palavra que ele deu? Aí, ó o resultado, João. Ó, já acendeu no coração do menor aqui, ó. Desejo de estudar a palavra. Aí, fica de fora não, tá, filha? Que a família toda serve, viu? Serve com excelência, filho. Nem que você suba lá no altar e fala assim: irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Amém. Pai Senhor. Tchau. Irmão, a hora que você sentir a unção que desce, quando você vai falar do eterno para alguém, meu amigo, já era. Já era. O Espírito Santo te toma. E o que a gente sente, a gente não consegue nem explicar. A gente só quer mais. Tá no meio de uma família assim, entendeu? Mas
Mas você tem grandes coisas na sua vida, pode ter certeza disso. Ó o rolo do Não, mistério, pode ter certeza. depois pós-culto. Tenha certeza. Até o Gilmar tá aqui, ó, só ouvindo, ó, sentou pra ouvir. Olha lá, ó, depois da palavra do João despertou aqui, ó, no Caio Interesse, ó. É desse. Aí, Ana, ó, tô querendo fazer outro culto aqui agora, depois. Deus está trabalhando, Deus usou até Foi- relatinho, diz pro João, abre a tua boca e deixa Deus te usar. Minha cunhada foi usada pra falar com o nosso Amém, amém. ministro da palavra, obreiro, cooperador, diácono. Com certeza, é uma honra falar do Eterno. Foi benção demais, não foi hoje, Com João? certeza. Como é que é, Samuel? Como é Só que é? fala- Só falar do Só mestre. falar dele. Só O falar do exemplo que mestre. É desse jeito aqui, ó. Só vitória. Certo dia ali fora, Só alegria. Daí ele falou, seu João, vai dar uma palavra. Dá uma palavra. Eu falei assim, mas o que eu vou falar, né? E tal, nervoso, assim, falando, não sei falar direito. Daí ele disse, é bem simples. Só fala dele. Só fala de Jesus. Pronto. Pô. Chegou, veio tudo na hora, né? É isso. Vai lá e ó. É isso. Ei, a receita não muda, João. É isso. A receita não É só muda. falar do mestre. É só falar dele. E depois é só ver esses resultados aí, ó. Pessoas com sede da Com palavra. certeza. E isso é o mais prazeroso, né, Tiago? Não tem pra É cabeça. você ver as pessoas também com aquela sede de buscar Deus, de sentir a presença de Deus. Né? Aí, ó. Deus quer aqueles o quê? Manda Eu uma, adoro aproveita e ele. manda uma palavra aqui, ó. Depois Uma- vai virar um o quê? vlog esse vídeo. Manda uma palavra pra alguém. Uma palavra para É alguém? rapidinho. Ó, a palavra que mais mexeu comigo, que foi por dentro dessa palavra, que foi que aquele menino Samuel, ele buscava Deus em verdade e em espírito. Buscava Deus de todo o coração dele, mesmo ele não sentindo ainda a presença de Deus, mesmo Deus ainda não falando com ele. Então a palavra de hoje é o que? Deus quer aqueles que o buscam em verdade e em espírito, que fica em João 23, 24. Só ler lá. Eita, glória! Tem glória aí, igreja! Aleluia! Vai pegando, receba! Recebe, Fernando. Recebe. Aí, Ana, só orgulho, né? Só orgulho. Só orgulho dessa Nossa, família. Isso daí a alegria maior é quando tá todo mundo na presença de Deus, né? Isso é uma alegria, porque tanto compartilhamos a paz de Deus, a verdade, e depois nós sabemos que todo mundo vai subir juntinho pro céu. É isso aí, ó. É uma alegria grande, né? Hoje foi benção lá Foi no bênção. Pérola de Deus. Muita bênção. Se viesse mais o Israel, o Mário e os outros irmãos lá, não ia ter espaço pra Na ninguém. né? verdade já não tinha mais cadeira lá. É, Só tinha as cadeiras das criancinhas lá. pessoal, é isso aí, ó. Vocês que são de Curitiba e região, quiser vir visitar a gente, ó, vem. E a gente tá na obra aqui, já vamos ter que aumentar a nossa igreja para poder recepcionar todo mundo aí. Porque o povo tá com sede. E Deus tá usando seus vasos aí, ó, pra ministrar a ter palavra. outro. Ó, já tem mais uma carinha aqui, Uma ó. festa ali na barriga ali já. Que isso, Mira? Que cara é essa? A Elizabeth tá ali, né? É a mais zoeira da turma, né? Mas nós já confirmou isso, né? Então, tá aí, mais ou menos. É desse jeito.